e foi assim, à frente literalmente do tempo dele. Sim. Ele rompeu as tradições de uma forma muito grande. Quando a gente estuda a comunicação na Reforma, tu percebe que houve uma ruptura de tradição. E assim, o pregador, para ele ter um retorno, ele precisa se comunicar direito com quem está ouvindo ele, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente trata de conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente está, no segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast, que a gente está trabalhando aqui sobre as pregações na Reforma. E a gente já viu no primeiro podcast, o grande desafios que eles tinham para fazer essa reforma, e hoje a gente vai descobrir qual foi a maior arma que eles tiveram, a maior ferramenta com que eles conseguissem fazer então a reforma. E qual que seria essa ferramenta ou essa arma na mão deles? Foi uma bomba atômica. A bomba que eles usaram foi uma bela estratégia de comunicação. Sim. Tudo girou em cima da estratégia de comunicação da Reforma. Por quê? Se a gente relembrar o que está lá no último, quem não assistiu, dá uma olhadinha, é o primeiro episódio, a gente fala sobre a doutrina reformada, que eles tinham que pregar, que era totalmente contra a tradição doutrinária da igreja medieval. Sim, a gente falou que tinha uma cultura muito forte, até, como é que se diz, uma pressão muito forte da igreja. A gente tinha um cenário também onde que muitas pessoas não tinham alfabetização, A Bíblia também ainda não era impressa em grandes volumes. Não era nem na língua do povo, Sim, a imprensa ela estava começando a se desenvolver, então era todo esse o cenário, o desafio que eles tinham ali pela frente. Era quebrar as tradições, e apresentar uma nova doutrina para um povo que nem tu falou, um povo que 3 a 4% só era alfabetizado. Naquela época da Alemanha, Então eles tinham que trazer uma mensagem de um jeito eficaz. Simples para explicar algo complexo. Perfeito. Era uma doutrina complexa, abstrata, mais abstrata do que da igreja medieval. Sim. Porque a igreja medieval baseava tudo em coisas concretas, era um toma lá da cá, e eles trazem uma doutrina totalmente complexa, que para uma população que talvez tinha baixa escolaridade, como eu disse, e que principalmente não tinha acesso à Bíblia, o que agrava um pouco mais a dificuldade. Então eles tinham que ter uma boa estratégia, eles tinham que comunicar. E a bandeira luterana dessa reforma era tornar a comunicação em larga escala. Eles queriam alcançar essa população em larga escala. E quando se diz população, não era só a aristocracia, os nobres, era o povão, Todos, E a reforma luterana, ela coloca então a base de todo o trabalho de divulgação deles em 2 pilares bem importantes. E do meu ponto de vista, muito completos, Eles baseiam na palavra falada e na palavra escrita, que são 2 coisas diferentes. Na fala e na escrita. Na fala e na escrita. Então, isso para a época foi totalmente inovador, Porque a escrita era muito usada e as pessoas iam na igreja e ouviam tudo em outra língua. Então, a reforma... Como assim em outra língua? Eles ouviam as pregações em latim. Ninguém falava a língua deles. Não era a língua deles. Não. E por que a igreja pregava dessa forma? A coisa era feia. Por isso a idade das trevas. Sim. Não, porque eles achavam que o latim era uma língua sagrada. E seria profano tu pregar numa língua que não era sagrada. E as pessoas não entendiam? Não entendiam nada, A maioria não era nem alfabetizado no alemão e ia entender latim. E aí, a coisa era feia. Então, a reforma luterana traz essa questão da pregação falada, não só nos púlpitos, Eles pregam nas casas também. Olha, interessante. Isso é assunto de um último podcast, se eu não me engano. Eles pregam nas casas
Então, assim, eles tinham essa oralidade muito forte. Então a sacada da fala não é tão inteligente assim, é só falar na língua das pessoas. Que né, qualquer um hoje teria essa ideia, Hoje né? teria essa ideia. Só que por que não tinha essa ideia antes? Porque a tradição era forte. Sim. Tipo, poxa, tu vai mundanizar o culto? Nossa, porque era isso que era isso dito. na fala, né, na linguagem, imagina no que era falado, então, né? Meu Jesus. Então, tipo assim, eles mundanizariam o culto, falando na língua do povo. Iriam contaminar o culto. Isso aí. Então, tipo, né? E aí eles usam essa bandeira da oralidade, né? O Lutero, ele defendia muito essa questão da oralidade. O João Calvino, que foi um dos reformadores também, um nome muito forte, ele era mais do escrito, né? Então, essa balança era bem equilibrada. Tá, vamos dizer assim, que é importante para perpetuar, né? Exatamente. Então, tu tem aí desse lado a bandeira da fala, né? Que era essa linguagem mais falada. E a gente tem a bandeira do escrito, tá? Então, assim, com a fala, o que você fazia? Você alcançava a grande massa, ganhava a simpatia do povo, porque, afinal de contas, estão pregando de um jeito que eu entendo. Só aí eu já demonstro simpatia, né? O povo já fica teu amigo. Né? Opa, me respeitou, né? Me entende, né? Me entende, né? E aí, do outro lado, a gente tem ali, então, materiais escritos que vinham agora fundamentar essas pregações que eles ouviam. Sim. Então, era um trabalho em duas linhas de frente, né? Era pregado e era ensinado. Era pregado, era ensinado. O povo era incentivado, o povo era edificado. O povo era chamado a atenção deles e depois eles traziam para a doutrina. Então foi uma via assim bem completa, do meu ponto de vista, né? Mas em termos de estratégia de comunicação, né? Assim, para quem é pregador que está nos ouvindo, quer saber, tá, mas o que eles faziam? A sacada... vamos dizer assim, essencial da mensagem reformada era um alinhamento entre emissor, receptor e mensagem. Tá? Isso é uma teoria da comunicação que a gente fala elementos básicos da comunicação. Existem outros, mas basicamente tu tem um emissor, que é aquele que fala, que emite, tu tem alguém que recebe e tu tem um conteúdo, uma mensagem. Tá? Então eles tinham o quê? De um lado, olha o desafio, eles tinham reformadores que eram teólogos, muitos com graduação, com pós, com doutorado, com não sei o quê, homens intelectualmente desenvolvidos, eruditos, versados nas línguas, conheciam o latim. E do outro lado, os receptores eram pessoas poucas alfabetizadas, né, que nem tu disse, com baixa escolaridade e totalmente leigas em relação à teologia. E a mensagem complicava um pouco mais, porque a mensagem não era concreta, ela é totalmente abstrata. Olha, só a fé vai te salvar. É só a graça, não é mérito, não é pelas tuas obras, é só Cristo, não existe intermediador, não tem mediador, ninguém está no intermédio. E aí aquele povo, tá, mas como assim? Antes eu chegava na frente de um santo, eu rezava para ele, eu pedia para ele. Então, tudo aquele sincretismo, aquelas coisas concretas sumiram na pregação reformada. Então, a mensagem já era abstrata. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que alinhar essas três, né, técnicas, vamos dizer assim, essas três partes aí da comunicação. Como que os caras que eram erudito iam falar com o povo que era com baixa escolaridade? Maior desafio. Aí eu te pergunto, quantos pregadores nós temos que têm teologia, que têm estudo, que são homens inteligentíssimos, mas na hora de falar com o povo não conseguem? É verdade. Que é difícil, né? Não é simples, né? Não é simples, né? Tu imagina, tu vai estudar um assunto, tu aprende muito sobre o assunto, tu sabe detalhes do assunto que às vezes na pregação é irrelevante para quem está ouvindo, né? Aí tu vai usar termos e falas que para aquele público não vai fazer sentido nenhum, ele não vai entender. Né? Começa aí, ele não vai entender. Aí tu imagina, isso dentro de um cenário brasileiro hoje, onde a gente tem bastante pessoas alfabetizadas, tá? Embora tenha alguns analfabetos funcionais, né? Mas assim, muita gente alfabetizada. Naquela época a coisa piorava. E o índice também, o grau de escolaridade dos pregadores da reforma era muito alto.
Então era assim, ó, totalmente desequilibrada a coisa, né? Tu tem alto índice de erudição, pessoas que tiveram o privilégio de ter acesso à Bíblia, que era raro, né? E do outro lado, povo com pouca escolaridade ou nada de escolaridade, camponeses, burgueses, pessoas que eram do comércio, banqueiros, que não entendia coisa de filosofia, de Bíblia, de nada, né? Mas que estavam ali e que estavam sedento para ouvir. E aí tu tem agora uma mensagem que era totalmente reconstruída, que era uma nova doutrina e que eles ainda tinham que descobrir como passar isso pro povo. Então, a balança estava aqui e eles tiveram que... Isso, uma das coisas que chama atenção é que eles reconheciam, né? Que eu acho que esse é o primeiro passo, né? Para te conseguir passar uma mensagem de forma clara. É tu te importar com quem está te ouvindo. Se importar com quem está ouvindo. ouvindo. Com certeza era o diferencial deles. Agora, a forma com que vão fazer isso, corre atrás, né? Isso aí, a forma foi o que equilibrou a balança, tá? E a forma foi antropocêntrica. Por quê? Eles estavam bem naquele período de transição, e a gente tem um podcast que fala do período ali do humanismo, né? Bem no período de transição, que era entre a Idade Medieval e a Idade Moderna. Nesse período de transição surgiu o movimento antropocêntrico, em que eles trouxeram o homem para dentro do discurso. E eles começaram a dizer, não, para com isso, não é só Deus, porque a teologia da época era teocêntrica, mas no sentido assim, era pregado sobre Deus, mas para quem? As pessoas não entendiam nada que era ouvido, que era falado, né? Ouviam, mas não entendiam. E que sentido tinha pregar? Entende? Não tinha sentido nenhum, né? Então, era como se assim, ó, é uma frase que eu montei na minha cabeça, que eu gostei muito, que é falar sobre Deus aos homens. Então, eles tinham que falar sobre Deus, que é algo teocêntrico, a pessoas antropocêntricas. Então, eles precisaram encontrar essa forma humana de se comunicar. E vindo desse movimento de transição humanista, eles embarcaram na onda. Porque o movimento humanista já vinha dizendo, olha, a gente quer a Bíblia na nossa língua, a gente quer os livros na nossa língua, a gente quer acesso, a gente quer estar no meio do discurso. Não pode ser só assim que nem a igreja está dizendo, que é só no céu. Eu tenho uma vida aqui, o que eu faço com ela agora? Eu tenho que esperar o dia da minha morte para descansar? Então, o povo começou a questionar e ele quis entrar por discurso religioso no sentido, me deem respostas. Digam para mim o que vai acontecer, não pode ser só isso. Então, olha que interessantíssimo. E tu acha que se, por exemplo, a igreja naquela época falasse mais a linguagem do povo, será que a reforma teria acontecido mesmo assim? Ou teria sido mais difícil? Teria sido mais difícil, mas eu acho que ela aconteceria, porque o que era pregado naquela época da igreja medieval era totalmente fora da palavra. Mas talvez não teria a mesma força, isso? Não teria a mesma força. Demoraria mais, né? Tanto que levou mais ou menos uns 5 séculos para quebrar essa ideia, porque os precursores lá de Lutero começou 5 séculos antes, né? Deus enviava as pessoas e a igreja silenciava. Porque, tu tem aquela cultura ali. Eu não posso fazer isso, ou posso fazer isso... Por quê? Porque eu não sei. Então, quando entra a reforma, né? A nova ideia, vamos dizer assim, tu não tem argumento, né, para dizer, não, isso eu não posso fazer. Tá, mas por que tu não pode? Não sei, entendeu? Então, por eles não ter, vamos dizer assim, essa questão, esse ensinamento da igreja, eu digo ensinamento porque não era pregado na língua deles, enfim, tinha essa deficiência. Mas eles tinham acesso a materiais de estudo em casa. Então, como não tinha essa argumentação, logo era mais fácil de ser convencido, né? Então, talvez a reforma teve ainda mais força por esse déficit da igreja, né? E que fica aí também para nós uma dica, né? Que quando a igreja ela tem essa deficiência, outras ideias, né? No caso, essa era boa, mas e se não fosse? Né? Como é que as pessoas iam argumentar? Né? Como é que elas iam entender o que é bom e o que não é? Por isso que é bom tu informar o povo. Exatamente. Só que é difícil, né? Por isso que muitas vezes não vão por esse lado. É difícil, é demorado. É mais fácil tu manter a tradição do que tu ensinar por que aquilo talvez não é errado, não é pecado. Porque às vezes as igrejas, por exemplo, se apegam às tradições porque é mais fácil, né? Dizer não pode. E que quebra várias questões da Bíblia, mas mantém a doutrina da Bíblia, né? Que, claro, a gente pode discutir várias, mas né? Não vem ao caso. Mas às vezes é o que acontece. A igreja proíbe tal coisa...
Aí a pessoa não faz porque não sabe por quê, mas não faz. E é isso que ela, no fim, ela tá errando ainda. Mas de outra maneira, de outro lado. E não sabe o porquê, o que é pior, né? E nessa época a igreja não sabia, não conhecia, não entendia. Do ponto de vista da comunicação, era como se eles tivessem que ensinar do zero. O básico. Porque muitas das coisas que eles ouviam, ou as poucas pessoas que liam, tinham acesso a materiais de estudo em casa. Que às vezes poderia acontecer de um na família ler e ele lia para todos. O entretenimento deles era a leitura, né? A gente falou nisso. Era TV. A TV deles era essa, né? Então, tipo, eles tinham isso, né? Mas, assim, conhecimento, não. Então, daí também já era o desafio da reforma, trazer o conhecimento de um jeito acessível. E aí tu pensa assim, ó, eles eram gênios na teologia e eles se rebaixaram, vamos dizer assim, ao povo. Porque a estratégia de comunicação era alcançar toda a população, sem ninguém para trás. Ninguém podia ficar para trás. Então, eles queriam alcançar todos. Eles queriam colocar a Bíblia às mãos de todos. Então, o outro pilar da reforma era o escrito. Então, assim, ó, vamos traduzir a Bíblia. Vamos colocá-la na mão do povo. Lembra lá de um dos princípios da reforma, que era o sacerdócio universal? Todo mundo pode ler a Bíblia, todo mundo pode interpretar a Bíblia, né? E aí eles colocam a Bíblia na mão do povo. Poxa, e aí com a imprensa agora a Bíblia era mais barata, né? Era mais fácil de produzir e tal. Então eles têm a Bíblia na mão. Outra coisa que eles faziam, como eles tinham muito teólogos no meio, eles tinham capacidade de produzir muitos textos voltados para a área da teologia, síntese de teologia, materiais devocionais, de oração, litúrgicos. Então, eles produziam muito. O Calvino produziu muito material também. Então, assim, eles tinham esse viés também, que fazia com que edificasse e alinhasse cada vez mais essa mensagem. Então, foi um trabalho árduo, mas a principal bandeira era essa comunicação alinhada. E aí, eu refletindo sobre isso, eu vejo assim que muitas vezes a gente, enquanto pregador, tem dificuldade de se rebaixar. É como se eu não der o exemplo tal, ou falar tal coisa, ou não demonstrar que eu pesquisei muito sobre esse assunto, eles não vão me chamar para pregar de novo, sabe? Ou, mas aí ali tem o pregador tal, tem o fulano tal, tem o pastor tal, como é que eu vou fazer feio? Eu vou fazer uma mensagem mais simples, né? Bom, tudo tem que se avaliar. Para quem que você está pregando? Né? Se tu está pregando só para líderes religiosos, é uma coisa. Aí a gente tem um cenário de comunicação diferente. Tá? Agora, se eu estou pregando num culto público, onde tem pessoas que talvez nunca conheceram Jesus ainda, que estão visitando a igreja, ou pessoas que estão recém-frequentando, né? Ou membros recém-convertidos, eu não posso achar que eles vão ter o mesmo nível de conhecimento que quem está pregando. Isso não existe. Tá? Então, esse esforço em entender o outro, ele tem que existir. A reforma tinha essa estratégia de comunicação, que era o alinhamento entre as partes. Tá? Então, isso foi importante para eles ter sucesso. Sim, voltando ali na questão do pregador de hoje, eu acho que depois que tu tem essa visão de querer falar melhor com o público, acho que se torna mais fácil tu achar os exemplos, tu achar as palavras corretas. Eu lembro que antes eu não tinha essa visão assim de se aproximar tanto do público. E, obviamente, tinha dificuldade de fazer isso. Só que depois, quando eu comecei a enxergar isso, daí vamos dizer assim, lá na minha preparação da pregação, eu comecei a dedicar mais tempo para essa etapa. Dependendo do teu nível de conhecimento, dependendo do público que tu vai falar, pode ser até, 80% pensando na forma de falar e 20% estudando, entendeu? Mas o que tem que ter? Tu tem que ter essa importância de falar, tu tem que ter um objetivo de falar com o teu público, né? Lá eles entendiam isso, eles entendiam justamente a limitação de quem estava recebendo, a cultura daquele ambiente, né? O cenário em que ele estava vivendo, ou seja, que é o primeiro podcast, o segundo que a gente fez, que é totalmente sobre empatia. Então, eles sabiam muito bem para quem eles estavam falando, o que eles tinham que falar, e daí logo eles sabiam a forma de falar, né? E isso que é interessante o pregador pensar hoje, né? Para quem é que eu tô falando?
né? Quem é que vai me ouvir? É a pessoa mais leiga ou não? Né? A pessoa que está conhecendo a Cristo agora ou não? Então, entendendo esse cenário, tendo essa empatia e sabendo a importância de dedicar a fala, né? Assim, os exemplos, a forma que foi falar, depois se torna mais fácil, né? Exatamente. Eles tiveram esse cuidado. Sim, exatamente. Vamos ver quem está nos ouvindo. Tá, é esse povo. Então tá. Com base nisso, qual é a nossa estratégia de comunicação? Alinhar a nossa capacidade com a deles, com uma mensagem que já é difícil, mas tem que ir de um jeito que eles vão entender. Sim. Então, é isso que acontece. E a igreja estava distante disso, né? A igreja estava distante? Totalmente. E até tu falou que na escrita a igreja era mais avançada, né? Eles tinham muito material para horas, que é a oração que eles chamavam, né? O momento de devocional. Eles tinham tinha até figuras, né? Até para analfabetos eles tinham, a igreja católica. Principalmente na Contra-Reforma depois. Eles vêm com tudo, né? Na área que eles eram fortes, né? Mas assim, na questão oral, não. Pois é. Tanto quanto a cultura deixa as pessoas olha para né? ver como é que era a coisa. Quando teve a Contra-Reforma, por exemplo, que eles fizeram lá aquelas missões, né? Que os jesuítas vinham aqui pro Brasil, eles pregavam em latim para os índios. Sim. Eles chegavam aqui e pregavam em latim. Aí eles mandavam assim as cartas, batizamos tantos esse mês, né? Eu fico imaginando, né? Os índios lá ouvindo, não entendendo nada. Agora é hora do banho. Então tá, vamos lá. Eles tomavam banho. Porque se eles não entendiam, era pregado em latim, pelo amor de Deus, né? Sim. Entende? Assim, uma das coisas de tu mostrar respeito pelo um povo é tu falar na língua dele. Se esforçar, né? Tanto que missionários, quando vai para outros lugares, eles aprendem a falar na língua do povo. É uma forma de respeito. Teve uma vez que eu fui, não me lembro aonde, que daí tinha aquelas carrocinhas e era um pessoal da Argentina que tava vendendo. E foi muito difícil eles entenderam o que eu tava pedindo. Entendeu? Isso que é muito parecido. Isso que tinha um cardápio e tal. E eu me senti, vamos dizer assim, desrespeitado, porque, eu tô no meu país. Se o cara quer vender aqui pra nós, eu não tenho, por exemplo, preconceito, mas o mínimo que tem que fazer, eu acho que é entender o básico da minha língua. Né? Ótimo. Tipo, ele tá aqui, não é eu que tô lá, né? Exatamente. Se eu vou lá, eu vou me esforçar. Claro que ali era uma relação de consumidor eu acho que tu tava em Florianópolis. Ali era bem lá. E então, claro que ali era uma relação de consumidor. Mas, não quer dizer, né? Por mais, vamos falar, né? Ali de questão da Bíblia, Deus, enfim. Eu acho que é o mesmo sentimento, né? A pessoa tem que, por exemplo, ser entendida, né? Tem que entender o que estão oferecendo, né? Porque né, quando a pessoa aceita Cristo, ela tem que entender. Tem que entender, né? Senão simplesmente dizer assim, aceito. Né? Senão até o meme aquele da internet, que a pessoa bota o nome da rede Wi-Fi, aceita Jesus e a senha é sim, o fato ali, se a pessoa dizer sim, já irrelevante. Entendeu? É que nem o índio. Sim. Eles iam pra água, mas... Eles estavam entendendo o que eles estavam fazendo na água. Exatamente. Tanto que eu me lembro que na época da faculdade a gente lia essas literaturas aí, documentais, né? E era interessante porque tinha um relato dos padres eram pessoas que vieram para cá com a melhor das intenções. Tipo, eles vieram pro meio do nada, pro meio dos índios. Deixaram uma civilização para trás aqui, era tudo muito precário. Então eles tinham interesse de pregar. Não dá para dizer que não, né? Apesar de nós não concordarmos com a teologia, mas o que motivava esses homens a vir para cá, né? Então eles tinham esse coração voltado para o evangelismo mesmo, né? Sim. E eles relatam que muitas vezes os índios, assim como eles estavam ali, vamos dizer, aceitando Jesus, eles daqui a pouco já estavam cultuando os deuses deles. E eles não entendiam como era muito volátil a fé dos índios. E aí, só que se tu for fazer uma análise linguística das pregações, aí tu vai ver, poxa, as pregações não eram na língua dos índios, né? Eles podiam se comunicar com os índios, aprenderam, claro, a falar, né, a língua depois, mas assim, tipo, as pregações eram em latim. Então, não fazia muito efeito para eles. Era aquela coisa, eu aceito Jesus, mas eu não sei o que eu tô aceitando junto. O que é aceitar Jesus, né? Então, tipo, não tinha como eles entender isso. E isso muitas vezes o pregador faz. Ele fala numa linguagem bonita, porque o latim era uma língua clássica.
É sonora, era uma linguagem que tinha muitas vogais, e língua que tem muita vogal é sonora. Por exemplo, todas as línguas latinas, né, que vieram do latim, o português, o francês, o italiano, né, o espanhol, são línguas sonoras, porque tem muita vogal. Aí tu pega lá o alemão, é muita consoante, que tu parece mais tá xingando do que tu tá falando. E aí tu pega uma língua que é sonora, que tem vogal, parece que tu tá cantando. Então eles tinham essa coisa do latim como algo santo, sagrado, né? E tipo, era bonito, tá, mas não era funcional. Tu entende? E às vezes o pregador traz uma mensagem bonita, ele fala de um jeito lindo, que encanta, e todo mundo fica assim, nossa, como é eloquente. E aí, mas eu não me lembro o que pregou. Só lembra que ele foi eloquente, que falou bonito. Mas o que isso impactou na vida da pessoa? O que isso mudou na vida dela? Nem ela sabe dizer. Entende? Teve o que falou, teve o que ouviu, mas a mensagem não foi passada. A mensagem não foi, né? Não foi absorvida, né? E o cérebro da gente precisa, em primeiro lugar, antes da gente a gente colocar essa informação dentro de nós, a gente precisa processar e comparar, assimilar. Se eu não consigo assimilar o que está sendo falado para mim com algo pré-existente na minha mente que eu já conheça, eu não consigo entender. E se eu não consigo entender, eu não acomodo aquela informação. Né? Então, se uma pessoa está ouvindo uma pregação e ela não consegue entender, muito menos comparar com aquilo que ela já conhece na cabeça, ela nunca vai guardar aquilo. Jamais. Sim. E toda essa estratégia de comunicação, ele tinha conhecimento do que estava fazendo? Tipo, foi totalmente intencional? Ou tipo, isso foi acontecendo? Foi intencional. Eu vou falar dessa intenção, se eu não me engano, no próximo. Não, é porque daí, então ele era uma pessoa bem à frente da sua época, né? Não, totalmente. Eles sabiam o que estavam fazendo. Não foi uma coisa assim que eles foram experimentando. Né? Ele sabia, tanto que ele orientava e dizia o que os pregadores tinham que fazer. Porque isso é totalmente estratégico, né? Estratégico. Foi estrategista. É uma comunicação totalmente pensada. Né? E partindo, obviamente, da avaliação do público. Olha que interessante. Eles criaram a estratégia da comunicação deles baseada na observação do público. Porque senão, se tu não observa o público, tu não sabe o que tu vai falar, o que tu vai dizer, como que tu vai argumentar, qual linha que tu vai usar. Então, por exemplo, Lutero sabia, a maior parte da população é analfabeta. Não vai adiantar a gente só ficar nos escritos, que nem a Igreja Católica fazia. Tá? Então, vamos... Mas sabia a importância dos escritos. Sabia também. a importância, claro, né? Claro que o Calvino dava mais importância, pesava mais na balança pro Calvino. Mas assim, ele sabia que era muito importante pregar oralmente. Ele queria pregações orais, né? Porque ele queria atingir a massa. Então, e isso ele faz, a pregação tem que ser na língua materna e tal. E, ao mesmo tempo, ele sabia que para edificar tinha que ter essa construção que era diária, né? Porque o povo ele tinha o hábito de ler a Bíblia todos os dias, no sentido assim, daquilo que a Igreja Católica oferecia, que era um versículozinho e algum devocional, né? Então, eles tinham esse hábito de ter alguma porçãozinha do maná todo dia, né? E Lutero disse, não, para aí, eu vou dar comida completa. E aí coloca a Bíblia na mão do povo. Então era um trabalho de formiga aí, né? Sim. Mas o impacto que ia ter, isso ele não sabia, né? Talvez... eu acho que não. Não porque era algo totalmente novo. E guinou totalmente para outro lado. Foi. E tipo, ele foi destemido. Sim. Foi destemido e foi assim, à frente literalmente do tempo dele. Sim. Ele rompeu as tradições de uma forma muito grande. Quando a gente estuda a comunicação na Reforma, tu percebe que houve uma ruptura de tradição. E assim, o pregador, para ele ter um retorno, ele precisa se comunicar direito com quem está ouvindo ele, né? Beleza. Só que às vezes, para o pregador conseguir isso, ele tem que quebrar algumas tradições. E às vezes ele não está disposto a quebrar. Tu entende? Que às vezes ele não está disposto a passar por cima de algumas convenções sociais. Então, por exemplo, há igrejas em que o pregador ele começa a pregação saudando todo mundo da bancada. Ele cumprimenta todos os líderes verbalmente ali. Se eu estou num culto desse, ele já perde a minha atenção.
tá? Porque hoje em dia a gente sabe, o cérebro da gente, os primeiros segundos ele é importante para eu prender atenção, quem tá falando não. Se a pessoa começa a enrolar muito e e aí daqui a pouco ela diz, então vamos pegar a Bíblia que eu quero pregar aqui. Aí tu, poxa vida, já passou 10 minutos, entendeu? E não pregou ainda. O que vai fazer hoje? Tu entende? Então são convenções que às vezes se tu não faz isso em determinadas igrejas, poxa, tu desrespeitou a corte que estava ali, né? E não é assim. Então, assim, o pregador ele tem que ter consciência. Eu vou quebrar algumas tradições, eu vou quebrar algumas convenções. Bom, mas isso vai me fazer prender mais a atenção do povo? Então faça. Tem consequência, óbvio, né? Assim como a igreja medieval foi a caça às bruxas, que nem diz, daqueles que quebraram as tradições, literalmente eles iam atrás. Hoje em dia as igrejas vão atrás também, né? Os mais tradicionais caem em cima. Olha, não tá certo, porque não sei o que, porque usou vocabulário tal, porque não sei o que, porque usou a roupa tal, porque falou de tal jeito, porque usou tal exemplo. Então essa coisa assim, essa romper os costumes é meio complicado. Mas o pregador que está nos ouvindo, se ele estiver disposto a ser mais eficiente na forma de pregar, ele vai ter que abrir mão de algumas convenções, sim. Sim. Porque no momento que tu entende como o povo precisa ser pregado para ele, se comunicar com ele, como que ele precisa ser visto, isso quebra muita tradição. Tu entende que quebra muita coisa? Eu quebro vários protocolos quando eu foco em quem está ouvindo. Quando tu foca em quem está te ouvindo, tu quebra várias culturas, várias tradições. E, inclusive, tu abre mão do teu currículo. Porque tu é o fulano de tal, e aí tu vai pregar, tu não demonstra tudo aquilo que teu currículo diz que tu tem, lida com ego, né? Lida com ego. E agora tu pega aqui o pessoal da Reforma, eles poderiam ter um baita ego, né? Porque os caras eram bons. Hoje em dia, a gente com um curso de teologia que a gente faz pela internet, a gente já se julga melhor que a igreja. Eles tinham doutorado em teologia. E olha como eles se rebaixaram para fazer com que a mensagem chegasse de um jeito que o povo entendesse. Então, esse sucesso da comunicação, da Reforma, se deu por isso. Por esse alinhamento que existia. Tá? Por esse alinhamento. E eles fizeram pesquisa de campo. Inclusive fizeram pesquisa de campo. Não foi uma coisa aleatória que deu certo. Não foi. Eu tenho, por exemplo, trechos de livros históricos do Lutero dando orientação para fazer essa pesquisa de campo. Então, é uma pesquisa bem completa que eu fiz nessa área da leitura e do livro. Foi lá no mestrado ainda, né? E tu tem informação se ele conseguiu ver a reforma toda feita? Ou, tipo, ainda demorou alguns anos? Ele viu, sim, em 1555 ele já foi, tipo, oficializado. Olha, cada rei pode escolher o que quiser, né? A religião que quiser, protestante ou católica e tal. Então, ele chegou a ver várias evoluções, né? Avanços da teologia reformada, sim, claro. Não na expansão de hoje, né? Se ele pudesse ver hoje, né? Creio que quando a gente estiver lá no céu e tudo acontecer, ele vai poder saber o que aconteceu, né? Toda a repercussão que o movimento dele trouxe, porque da reforma surgiu o protestantismo que originou várias religiões, né? Claro, existem coisas boas e ruins hoje? Tem. Mas se não fosse Lutero lá e os precursores e o movimento... Só existiria ruins. Só existiria a Idade Média ainda. Sim. Exatamente. Só a gente ia estar na Idade Média ainda. Ou talvez viria uma reforma mais pra frente com outra pessoa, né? Porque, na verdade, a reforma ela vem quando o povo tá clamando por isso, né? Tá clamando. E ali, no caso, encaixou uma pessoa certa, numa posição certa. Também e teve a questão da imprensa, né? Não, tudo contribuiu, né? Sim. Tudo contribuiu. Foi um timing perfeito. Foi perfeito, porque se tu for ver a sociedade, a economia, os reis, estava todo mundo insatisfeito, né? Aí vem a tecnologia bem na época, ele tem aquele encontro com Deus, mas ele passa 6 anos mais ou menos tendo as crises existenciais dele, né? Então, assim, foi tudo muito orquestrado, né? Foi tudo muito orquestrado. Ele foi um baita revolucionário. E quando a gente olha, principalmente em termos assim, de estratégia de comunicação,
Eu, particularmente, eu fico com vergonha disso, porque eu vejo o quanto ele se esforçou para levar a palavra ao povo, abrindo mão dele, abrindo mão do que ele sabia, das línguas que ele conhecia, do latim que ele dominava, porque, poxa, os caras estudavam muito tempo para dominar o latim, né? Treinavam e tal. Ele abre mão disso tudo. Tudo passa a ser inútil, no sentido de quando o assunto era pregar para o povão. Não que ele deixasse de usar o latim em outras ocasiões, com teólogos ou sei lá, mas para o povo, ele abre mão disso, sabe? Para se comunicar. Né? Então, assim, às vezes a gente não quer abrir mão da gente, do nosso currículo acadêmico, né? Mas eu sou um acadêmico, eu sou uma acadêmica, como é que eu vou falar assim? Como é que eu não vou dar o exemplo tal, vou explicar tal coisa, não vou dar informação tal? Mas eu vou pregar em tal igreja, como é que eu vou levar uma mensagem tão simples lá? Parece autoajuda. E às vezes não, gente, é que o povo precisa ouvir. Né? E quando tu tá nesse, vamos dizer assim, nesse pensamento, outras questões também podem começar a aparecer, né? Porque nem toda pregação é aquela pregação que faz a igreja chorar, faz a igreja reagir, vamos dizer assim. As pregações que mais ensinam, por exemplo, a igreja vai ficar quieta, isso é comum, né? Então, se já eu tenho nome, um status, né? O fulano é pregador, não sei se deve dizer assim, mas mais pentecostal, e eu não levar uma palavra de ensino por conta disso, né? Tem que rever o que tu tá fazendo, né? Entender qual é o objetivo realmente que tu está pregando. Do teu chamado. Exatamente. Porque o meu chamado pode ser avivar a igreja, eu sou aquela pessoa que vai e faz o movimento. Exatamente. Né? Que nem na linha pentecostal isso é comum. Não, mas meu chamado é de ensino. Sim. Não, meu chamado é evangelístico. Os evangelistas sofrem muito, viu? Sim. Evangelista apanha muito na internet, apanha muito nessas igrejas onde temos grandes nomes de pregadores, porque o evangelista vai lá e prega algo simples, porque ele quer ganhar o povo. Exatamente. Entendeu? Não, mas o fulano não sabe pregar, mas a ciclana ela prega muito simples, porque não tem teologia, não tem substância, não tem palavra, não tem... Poxa vida, olha o público para quem ele vai pregar, sabe? Para qual que é a cena da comunicação, quem é os envolvidos. E quando muitos julgam, né? Porque não entende essa questão. Não entende, né? A diferença. A gente eu gosto de citar bastante o exemplo do Salomão do Reggae, né? Que ele, tem um jeitão assim, totalmente, se tu olha a aparência dele, né? Até as músicas que ele canta, parece que o estilo musical, né? Parece que é um cara que não é da igreja, tá longe da igreja. Mas se tu, né, para ver o ministério dele, ele vai alcançar pessoas que no que a igreja vai pensar em alcançar. Não, a igreja não vai chegar nem perto. E a letra é profunda. Não, né? Sem falar nisso, né? Tem uma música dele, da Pérola, que larguei tudo e eu quero estar lá, eu quero estar contigo sem o meu eu junto. Que é mais do que renúncia. Sim, gente, isso é renúncia. E o que acontece? É um cara que tá dando no meio do público-alvo dele, né? É o cara que vai, talvez, por exemplo... liderar, vai pastorear aquelas pessoas, talvez não, mas é aquele cara que vai fazer a pessoa ter uma outra imagem da igreja trazer ele para dentro da igreja. Essa bandeira da reforma com a pregação oral, porque hoje pode parecer normal, mas na época era um escândalo, tá? Certeza. Era um escândalo na época. Então era o quê? Ganhar a simpatia da multidão. Aí depois vinham os materiais escritos com os líderes e edificavam o povo. Tu entende que era tipo trabalho evangelístico mesmo, né? Tu pega, por exemplo, um David Leonardo, ele é um evangelista. Ele prega, pessoas que não são crentes escutam ele. Por quê? Porque ele fala de um jeito que todo mundo entende. E tem gente que taca pau nele Taca também, pau nele. Tu pode não gostar disso ou daquilo do jeito dele. Tá, mas cara, ele tá acessando pessoas que talvez um pregador... Que traz muita teologia e ensino, não vai alcançar. A Bíblia já fala para nós não julgar, né? E esses exemplos são bem claros por que a gente não pode julgar. Tem gente que faz, né,
por outros objetivos, às vezes é financeiro, quer se mostrar, enfim, tem atitudes diferentes do que a gente vê numa igreja. Existem. Mas, né, a gente não pode julgar, porque tem pessoas que estão alcançando pessoas que a gente nunca vai pensar em alcançar. Porque são estratégias de comunicação. Exatamente. A própria Bíblia fala em evangelistas, ela fala em mestres, ela fala em pastores. Então, assim, tu pega lá um Luciano Subirá. O cara, ele prega para líderes, para pastores. Ele tem uma palavra para o corpo, né? Tu pega um David Leonardo, também tem palavra para o corpo, mas o forte dele é trazer pessoas para o corpo. Então, cada um deles, vamos pegando esses 2 exemplos, eles funcionam bem dentro da finalidade do ministério deles, Sim. dentro da estratégia de comunicação deles. E isso nos traz um alívio ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente entende, bom, eu preciso, primeiro ponto, saber qual que é o meu chamado. Eu entendendo para que Deus me chamou, qual mensagem que eu devo pregar, eu fico nela. Se eu vou agradar todos, não vou, porque eu vou agradar aquele público para quem eu fui chamado. E daqui a pouco o meu público é pessoas que não conhecem Jesus. Ah, mas o meu público então são líderes. Beleza, é certo que as pessoas que não conhecem Jesus não vão querer me ouvir, porque elas não vão entender metade do que eu estou dizendo. Sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Então, assim, tá tudo bem. Lutero, ele, com base no público para quem ele queria se dirigir, ele criou uma estratégia de comunicação. E tava tudo bem. Entende? Calvino, ele já chega e ele acessa mais os intelectuais da época dele, tá? Ele consegue acessar mais esse público. E o que ele faz? Ele produz material para esse público. E estava tudo bem. Eles foram gigantes na reforma, entende? Então, assim, cada um dentro das suas habilidades, das suas capacidades, desenvolver o seu chamado. E foi um sucesso. Sim. A igreja, quando compreender, os pregadores, quando compreender que não existe ninguém igual, e ninguém tem que ser igual, tu só tem que definir quem é teu público, qual que é a tua mensagem e criar um alinhamento, a gente tira aquele peso das costas de achar, ai, não agradei, ai, naquela igreja não vão me chamar mais, ai, mas lá não vão me querer mais porque eu não preguei do jeito que eles esperavam. Esquece isso. As igrejas que precisam ouvir a tua mensagem, elas vão te chamar. Né? Se determinados lugares precisa dessa mensagem que Deus te deu, ele vai te enviar lá. Ele não vai ficar te enviando em lugares onde que a mensagem não é para ser pregada. É outra pessoa que vai fazer aquilo. Aí entra naquela história que a gente sempre conta do Cláudio Duarte, né? Que ele queria pregar e as pessoas chorarem. E ele ia falar, as pessoas só riam. Né? E quantas vezes a gente não quis isso também, né? Ah, quero ser aquele pregador que faz isso, faz aquilo. Não! Às vezes já me aconteceu muito de eu estar ouvindo pregação e olhar, como eu queria ter uma voz assim, olha a voz da pessoa. Sim. Sabe aquelas vozes assim, né, que tu vê que é trabalhada, ou a postura, ou a aparência, né? Então tu fica te comparando, né? E sabe? Até do Cláudio Duarte, eu vi acho que era uma pregação dele. Ele até estava comentando, né, que foi convidado para numa casa que fazia stand-up, uma coisa assim de comédia. Claro, né, ele praticamente às vezes é um comediante, né? E no primeiro momento que eu vi aquilo ali, eu já pensei, se perdeu. Exatamente, foi esse o meu pensamento. Daí, né, pra te ver. E eu já tenho esse pensamento de não julgar. E na hora, soltei esse pensamento assim. Não verbalizei, não tava falando com ninguém, era eu que tava assistindo. E aí eu dei mais uma refletida sobre aquilo. Mas ele tá alcançando pessoas que nunca seriam alcançadas pela igreja. Né? A pessoa tá indo lá pra ouvir uma piada. Vai ouvir uma boa piada ainda, né? Que ele é bom nisso, mas... Conteúdo... Porém, ele tá trazendo já um valor bíblico, né? De uma forma totalmente sutil, né? Que a pessoa não vai perceber, mas aquilo ali vai ser uma sementezinha. Talvez não vai ser ele que vai regar, apesar dele ser pastor, né? Não vai ser ele que vai regar, vai ser outra pessoa, mas foi ali um recurso. O Lutero fez isso também, né? No próximo. Sim. Gente, não é que eu queira só levar vocês pro próximo, mas é que assim, tem muito material rico nessa série, né? Lutero também foi sutil. Exatamente. Ele usou estratégias sutis. E a ideia foi essa, né? Tipo, ser sutil pra pessoa não... Porque às vezes o que acontece? A igreja, muitas vezes, infelizmente, dá um mau testemunho. Né? Aí tu dá aquele mau testemunho e as pessoas já começam a criar uma imagem ruim da igreja, né? E aí, às vezes, esses outros recursos são para melhorar a imagem da igreja, trazer uma outra visão. Tá, mas peraí, Deus é dessa forma mesmo, né?
tirar aquela coisa sisuda, que Sim. pregador e só chora e faz chorar e não sei o que. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia hoje. Que Então, é bom, é legal, mas para quem já é convertido, para quem não conhece a igreja, ou para quem quem não daquele conhece meio Deus. ali, né? Aquela Exatamente. cultura que é assim, né? Que gosta desse tom de voz, Não tem nada errado, tá tudo certo. dessa seriedade, né? Só que não é evangelístico. Não é evangelístico. Se tu pega a mensagem do Cláudio Duarte, por exemplo, qual que é o conteúdo dela? Ou melhor dizendo, o público-alvo. Para casais, predominantemente, Sim. né? Ele se aventura em falar com a igreja, mas a base dele é casais, né? Como é que ele vai falar com casais um assunto tão sério que é a família, que é o casamento, se ele não trazer exemplos do cotidiano? Sim. Né? Então, assim, ele traz muita coisa do dia a dia e isso torna cômico. Porque a vida é uma comédia. Né? E ele fala bastante sobre divórcio, separação. Ele bate nessa tecla, né? Que é uma coisa que está muito em alta, infelizmente, hoje, né? E é uma das poucas pessoas que eu vejo falando isso, porque ainda para a igreja é um assunto que tem que ter muito tato para falar. Tipo assim, não, a gente não precisa falar porque crente não separa. Mas e por que tá tendo o alto índice de divórcio nas igrejas? Exatamente. Então, assim, é um cara que altamente criticado, mas é um cara que tá fazendo um bom serviço. Ele tá trabalhando num nicho da igreja que tá carente de pregação nesse estilo. Exatamente. Porque se tiver mais Cláudio Duarte pregando sobre família, casamento, de forma preventiva, tá? Porque geralmente as igrejas apagam incêndio, né? Sim. Depois que estourou, que já estão querendo separar, a igreja corre lá. Não, preventivamente é isso, é ter alguém que vai lá dar uma palestra, prega sobre casais. Exatamente. Eu acho que esse exemplo de divórcio é perfeito porque a gente tá falando, porque assim, ó, muitas vezes a igreja só diz assim, não separa, né? Não estou generalizando, dizendo todas as igrejas, né? Muitas igrejas, né, fazem um bom serviço em questão de recuperação, de casamento, enfim, mas é muito mais fácil tu dizer que não separa, que isso é errado, do que tu ensinar a manter junto. A manter. Isso entendeu? aí. Porque quando tu tem que ensinar, aí é diferente. Aí tu pega um Cláudio Duarte da vida que chega pregando sobre isso, que é um nicho específico, uma mensagem específica, e ele torna essa mensagem acessível ao receptor, ao público, né? E até pessoas que não estão dentro da igreja, né? E aí, por ele estar quebrando esse protocolo, esses tabus, ele acaba às vezes sendo criticado. Sim. A gente não está dizendo que o Cláudio Duarte é perfeito, na verdade, ninguém é. Não, a gente está né? dizendo a mensagem dele... Mas a estratégia é boa. Estratégia de comunicação. Não tem que discutir. É que nem assim, ó, pregadores que vão pregar para jovem. Poxa, eles vão pregar para jovem. Linguagem, jeito, exemplos, estilo, títulos. É uma pregadora para mulheres. Helena Tanuri, muito boa, excelente, né? Gosto muito de ouvir. Tem várias mulheres, a Thalita, que é a La Pereira, uma benção aquela pastora, e além de pregar muito bem, a gente vê nos stories dela da internet que ela vive aquilo que ela prega, né? Então, assim, são pessoas que têm uma mensagem específica para um grupo, para um público-alvo da igreja específico. Então, assim, para quem está nos ouvindo, isso é muito importante. Não fica com esse peso achando que você tem que dar conta de agradar a todos, porque não vai acontecer. Tem que descobrir qual é o público-alvo que Deus te chamou para pregar. Descubra qual é o teu público-alvo. Com base nisso, você vai perceber um interesse, uma inclinação para certos assuntos que é compatível com esse público-alvo. Então, por exemplo... Quem vai pregar para pastores e para líderes automaticamente vai se inclinar a pesquisar, por exemplo, perfil de líderes da Bíblia. Tu entende que a nossa mente ela vai para aquele lado, né? Sim. Então, descubra quem é o público, Deus vai te mostrar a mensagem, tu vai te especializar, vai se aperfeiçoar naquela linha de mensagem e vai e prega. E essa pregação ela vai quebrar algumas tradições, assim como a reforma quebrou. Sim. Né? E obviamente lê bastante a Bíblia, né? Sim. Lê bastante e algumas coisas, algumas situações, até falar com o pastor, né? Da igreja, se permite fazer talvez alguma dinâmica diferente, né? Porque mesmo assim a gente está subordinado a uma hierarquia dentro da igreja, né? Exatamente. Isso é importante respeitar, né? Respeitar. Uma igreja me convidou, o pastor me confiou aquilo, a gente tem que respeitar esse líder dessa igreja, né? Mas importa obedecer a Deus. Olha, eu sei que mesmo quando um líder estiver errado, a gente tem que ser obediente. Sim.
porque foi Deus que colocou. Se Deus quer, ele tira. Não é a gente que tira, né? Então, assim, é que nem tu falou. Foi convidado para pregar. Geralmente, quem nos convida para pregar sabe que tu tem uma linha, né? Ela prega mais para tal coisa, ele prega mais para tal coisa. Já sabe meio mais ou menos o que tu vai pregar. Mas se não sabe muito, conversa com a pessoa que chamou. Olha, eu tenho um estilo que eu prego para tal público e tal, né? Tá, beleza, tudo certo, né? Deixa combinado antes, né? Para não causar problema, né? Desconforto nem para quem convidou, nem para o próprio pregador chegar lá e ter um choque cultural, né? E aí ter aquela sensação de fracasso que não conseguiu. Exatamente. Então, é isso. É isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Acho que a gente deve olhar os pregadores atuais, né? Não o pregador, mas sim talvez mais a técnica que está usando, a estratégia que está usando, principalmente agora na época de internet, né? Na era da internet, onde que a gente tem acesso a muito conteúdo bom, né? A gente analisar o que estão fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, né? E não a pessoa, nunca a pessoa, porque que nem a gente, né, citou várias vezes aqui, as pessoas às vezes erram, né? Às vezes a pessoa pode errar em algum ponto, mas analisa a estratégia, vê o que está dando certo, né? Com humildade, sem um senso de julgamento, né? Porque muitas vezes, por não entender a estratégia, a gente julga mal as pessoas, né? Que é justamente o que a gente estava falando agora no final. E eu acredito que isso vai nos ajudar a melhorar nossas pregações, analisar a história também, né? Tanto a igreja, né? A igreja de hoje tem que aprender com a igreja do passado também que errou, né? Para não cometer os mesmos erros e cometer os mesmos acertos, né? E, enfim, com a reforma depois, enfim. Então, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo aí para que esse trabalho possa crescer e a gente possa alcançar cada vez mais pregadores e a gente, né, evoluir. Amém.